Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Então, dando continuidade à videoaula passada, onde a gente começou a parte de usando o controller do JSF para exibir uma mensagem. Só que a mensagem que nós estávamos exibindo estava aparecendo no console. Agora, o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que exibir na minha tela. Para exibir na tela, eu vou precisar fazer algumas coisas que eu vou ter que explicar nessa videoaula. Bem, vamos começar então. A primeira coisa, a exibição de mensagens, ele não exibe string pura. Ele só exibe um negócio que ele chama de faces message. O faces message nada mais é do que uma string encapsulada dentro de outra classe junto com algumas outras coisas do JSF. Então, nosso primeiro passo é a gente apagar essa linha aqui. Vamos apagar ela. Vamos apertar F maiúsculo, Ctrl espaço. E vamos achar o Faces Message. Esse daqui, ó, Faces Message. Vamos dar um clique nele. Vou chamar ele de Message, de mensagem, né? Igual New Faces Message. O Faces Message, ele tem vários construtores, vários. Tem o construtor vazio, tem o construtor que ele chama de sumário, tem o construtor que ele chama de sumário e detail. O que seria o sumário? O sumário seria o erro de forma resumida. O detail seria o erro de forma, como vou dizer, mais detalhada. Então, às vezes, dependendo do tipo da aplicação, você quer fornecer um erro mais curto ou um erro mais detalhado. Eu geralmente uso os dois iguais, então isso aí fica a seu critério. E ele tem um outro que é o mais interessante, que é esse aqui, ó, o terceiro. O terceiro, ele tem, o quarto na verdade, né? Ele tem o Cvigt, o sumário e o detail. O que é o Cvigt? O Cvigt é o tipo da mensagem. O tipo da mensagem, o legal dela é que ela vai impactar no tipo da cor que o Prime Faces exibe para nós. Então eu tenho mensagens de informação, eu tenho mensagens de warning. O warning seria assim, mais um aviso, não é um erro, é um aviso. Eu tenho mensagens de erros e tenho mensagens de erros fatais. Então, geralmente, erros fatais é aquele que realmente a aplicação tem que parar. Erro normal é que ele deu o erro, mas a aplicação continua. E o warning é mais ou menos assim: aconteceu uma situação meio estranha, não é um erro, mas vamos continuar tocando o barco. E uma informação é para a gente mostrar os erros de forma o clássico, né? O caso de sucesso. Por exemplo, vamos usar aqui, ó, faces, Ctrl espaço, faces message, ponto. Aí você pode escolher, ó, ele tem 4, ó. O info é para informação, geralmente para mensagem de sucesso. O warning que eu falei para vocês que não é quase um erro, né? O erro aqui e o fatal que geralmente se usa quando a aplicação interrompe. Vamos começar pelo info. Tá. Antes aqui também, vamos criar uma mensagem, né? Então, só para aparecer programação web com Java. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vírgula, vou colocar essa mensagem aqui e aqui. Vou repetir ela duas vezes. Ou seja, a mensagem resumida e a mensagem detalhada vão ser iguais. Se você quiser, você pode pôr nula em uma delas, tanto faz. Eu costumo pôr as duas iguais. Mas guardem, aqui é o tipo do erro, a mensagem resumida e a mensagem detalhada. Então, essas duas aqui podem ser diferentes. Beleza, criei a minha mensagem. Deixa eu aumentar aqui para facilitar a visualização. Agora, eu tenho que pegar esse Faces Message e passar para o contexto do JSF. Tá, então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que capturar o contexto do JSF. Para capturar o contexto do JSF, eu faço assim, F maiúsculo, Ctrl espaço, aí eu escrevo Faces Context. Esse aqui, ó, Faces Context. Ele vai fazer o import, ponto, get current instance. Ou seja, ele vai capturar a instância corrente do JSF que está rodando.
Só que essa instância, eu preciso guardar isso em uma variável. Então, eu vou criar essa variável aqui, que é do tipo FacesContext. Vou chamar ela de context mesmo. Então, essa variável context aqui, vamos chamar em português de contexto. Vamos traduzir as coisas, né? Fica melhor. Vamos pôr mensagem aqui. Aqui eu vou colocar texto, vamos traduzir, fica mais fácil de entender, né? Opa, vamos colocar texto aqui, pronto. Esse aqui fica chamando mensagem, esse aqui fica chamando contexto. Parar de usar nome em inglês, usar nome em português para ficar mais fácil de entender. Agora, a partir desse contexto, eu tenho vários métodos para manipular o JSF. Um deles é o addMessage. O addMessage, o primeiro parâmetro sempre é nulo e o segundo parâmetro é a mensagem que você quer passar. Pronto. Ó. Então, eu criei um texto, lembrando, criei um FacesMessage passando o tipo do erro, aí o erro resumido, o erro detalhado, aqui os dois eu passei iguais. Aí eu capturei o contexto do JSF e nesse contexto eu adicionei a mensagem que eu quero que seja exibida. Se você rodar, ele ainda não vai exibir. Então vamos rodar só para vocês verem. Ele ainda não vai exibir. Então se eu vier aqui, botão novo, salvar, ou seja, não exibiu ainda. Por quê? Ele jogou a mensagem dentro do contexto do JSF. Mas aí é a regra seguinte: controle não manipula a visão. O controle ele altera um parâmetro, mas a visão que é responsável por fazer o desenho das coisas. Então o que faltou? Faltou agora, lá na visão, eu colocar um componente aonde esse componente ele vai exibir para mim a mensagem. Eu tenho dois tipos de componentes no Prime que são muito usados, o Messages e o Growl. No caso, para esse curso, eu vou estar usando o Growl, que é o que eu mais gosto. Então, vamos vir aqui, vamos voltar na visão. Aqui, então, ó, antes, ele não precisa, o componente ele não precisa de mensagem. E como ele vai ser um componente que vai servir tanto para o formulário de listagem quanto para o formulário de cadastro, eu recomendo você pôr ele fora, logo após o bag. Então eu vou vir aqui colocar p2.messages, messages no plural. Pronto, ó. Colocou esse componente aqui, ele deveria exibir. Só que ainda não vai funcionar. Vou vir aqui, ó. Ele ainda não vai funcionar. O que está ainda acontecendo de problema? O problema ainda é o seguinte: o Prime Faces, tudo para ele trabalha com Ajax. Então, quando ele invoca o controlador, ele invoca o controlador através de um Ajax, através de um JavaScript interno. Aí ele faz aqueles comandos que nós fizemos, aí ele retorna. Só que quem já trabalhou com Ajax sabe, sempre que você submete uma requisição Ajax, você tem que falar depois quem que você quer redesenhar. Qual que é o problema aqui? O problema é que eu não mandei redesenhar esse componente. Tá, como que eu vou fazer isso? Vou fazer da seguinte forma. Para eu redesenhar um componente, ele precisa de um ID. Esse ID é o nome dele, é um CPF, é um código para ele. Então eu vou chamar ele de mensagem. Você pode dar o nome que você achar melhor. Agora, o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar que eu quero redesenhar o componente cujo código é mensagem. Como que eu vou fazer isso? Aqui no botão salvar, depois do Action Listener, você vai escrever assim, ó, update. O update ele serve para você atualizar alguém depois que o controle foi invocado. Então, primeiro ele chama o método salvar do nosso manejo de bin, e aí aqui eu informo quem eu quero atualizar. Para informar quem, eu coloco dois pontos e o ID dele. Então, o ID dele é mensagem. Então, esse nome aqui, eu coloquei aqui, seguindo do dois pontos. Agora, vamos testar, vamos dar um refresh.
Lembrando que eu posso dar refresh porque eu não estou mexendo na parte Java. Então, novo, salvar. Aí, ó. Ah, desculpa. Aqui tá. Usei o componente errado. Der cabeçudo. Aqui, na verdade, no lugar de messages é grow. Grow. Eu escrevi errado. Usei o componente. Eu falei que ia usar o grow e usei o componente errado. Vamos dar um refresh aqui. Novo, salvar. Tá aqui, ó, o grow, ó. Ele está aqui, ó. Daí é só você vir aqui e ele fecha depois de acho que é 5 segundos, se não me falha a memória, ó. Apertar de novo, ó, ele aparece. Esse símbolo aqui, ó, é porque foi info. Vamos fazer um teste aqui, só para vocês verem. No lugar do info aqui, vamos pôr error. Só para vocês verem. Lembrando, mexi na parte Java, ó, eu tenho que restartar. Então vou parar o Tomcat aqui e vou mandar rodar de novo a minha tela. Então esperar ele iniciar aqui. Deixa eu fechar aqui a primeira. Novo, salvar. Aí, ó, agora apareceu com um X, ó. Isso daqui foi porque lá no tipo do erro, eu coloquei o tipo error. Tem alguns temas do Prime, depois que eu vou mostrar, que ele muda até a cor desse balão cinza. Alguns mostram geralmente em azul, quando é mensagem de sucesso, info, né? Mostra vermelho quando é de erro, mostra amarelo quando é warning, e quando é erro fatal ele mostra com vermelho bem escuro. Então esse aqui é o growl, ó. Esse é o growl que eu falei para vocês. O bom é que ele abre aqui do lado, não incomoda a visão, então ele também é uma janela flutuante, então se você quiser já pode fechar ou é só esperar ele finalizar. Ou seja, eu particularmente uso bastante esse componente de janela flutuante de erro nos meus sistemas. Então, só mostrando para vocês como ficou, lembrando que eu tinha feito errado aqui, não é messages, é growl. Coloquei o ID para lembrar qual é o nome dele. E aqui no update eu falei quem que eu quero redesenhar, que é o meu growl. E aqui no estado bin eu coloquei a parte de controle, né? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. O único detalhe, pessoal, perceba que sempre que eu quero exibir uma mensagem, eu preciso de 4 linhas. Na próxima videoaula, eu vou mostrar uma forma para a gente melhorar isso daqui. Então, a gente vai apagar isso aqui no futuro, mas é mais para explicar o conceito. Se vocês conseguirem exibir a mensagem, sucesso para essa videoaula. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. A gente se vê na próxima. Não esqueça de dar aquela força aí, curtindo e compartilhando o canal. Abraços, até a próxima.